quarta-feira se tornou um dia especial para aqueles que buscam mais do que respostas passageiras. É uma pausa necessária na correria da semana, uma reunião dedicada ao fortalecimento espiritual e à busca pela salvação da alma. E quando a gente vem buscar o espiritual, a gente acaba tendo equilíbrio emocional para conseguir trabalhar, ser um bom marido, ser um bom pai. E isso no dia a dia a gente tem muita pressão, né? E aí quando a gente busca a presença de Deus, a gente sai com a certeza de que a gente tá mais forte para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ensinamentos baseados na Bíblia são compartilhados de forma prática, para que cada participante compreenda como aplicar a palavra de Deus no dia a dia e, assim, alcançar a paz interior, mudança de caráter e uma vida transformada. Hoje as reuniões de quarta-feiras eu não perco por nada, porque é um fortalecimento espiritual. A cada quarta-feira eu tenho me fortalecido, tenho saído daqui fortalecida. Uma oportunidade para todos que de alguma forma sentem que falta algo em suas vidas. Essa reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga no dia a dia vencer, né, os nossos obstáculos, os nossos problemas. Então é de extrema importância. Um momento para deixar as preocupações de lado e se concentrar no que realmente importa, a eternidade. A gente tem dois caminhos para seguir. Ou a gente faz a nossa vontade, do nosso jeito e colhe os resultados que muitas vezes não são aqueles resultados que a gente quer, ou a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, procura fazer o que Ele espera e a gente colhe os resultados vindo da parte do Pai. Então, cabe a cada um de vocês. Eu convido vocês a virem, a buscarem, porque o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. Um dos maiores problemas que o ser humano enfrenta é o desafio de saber se relacionar bem com as pessoas. Como você pode ter um bom relacionamento no seu lar, entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos? E o que dizer do relacionamento no seu local de trabalho, na sua escola? Como se relacionar bem com as pessoas sem haver um relacionamento primeiro com Deus? É por isso que o ser humano tem sofrido no casamento, sofrido na família, sofrido na sua profissão, no seu local de trabalho, exatamente por não entender a principal lição de vida. E nós, da Universal, estaremos no dia de hoje, quarta-feira, tratando exatamente disso. A lição do denário tem por objetivo principal ajudar você a aprender de forma clara como se relacionar primeiro com Deus e, em segundo lugar, com o seu próximo. Se você não tem tido paz na sua casa, as brigas são constantes, os desentendimentos familiares, no seu local de trabalho há intrigas, inveja, pessoas que tentam te prejudicar, talvez você, com o sentimento de raiva, movido pela vingança, também já prejudicou alguém. Você não quer ser assim, você quer se livrar deste mal e ser feliz de verdade. O que você vai aprender hoje na Universal vai te ajudar a fazer exatamente isso. Aliás, desde já eu gostaria de deixar para você o nosso SOS espiritual através do 3216-6162 para você ligar, pelo WhatsApp 11 3573 3500 ou então através do pastoronline.com. Pastor Pablo, as pessoas estão mandando as mensagens, nós estamos recebendo em tempo real, estamos dando a orientação e essa pessoa que precisa de ajuda, ela pode entrar em contato conosco agora. É verdade, bispo, já estamos aqui recebendo nomes para incluir na oração. Temos a Elza, ela diz: pastor, tenho um filho de 37 anos, ele já não quer saber de mais nada, nem de trabalhar, já não sei o que fazer, peço ajuda em oração por ele. Temos também a Kátia envia: pastor, peço oração pela minha saúde, eu tomo remédios para controlar a ansiedade e não aguento mais. Você pode seguir enviando ou ligando, que a nossa equipe vai ajudar você.
Pois é, nós vamos orientar, nós vamos dar a direção do que você precisa fazer, a fim de você tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas para mudar essa situação. Você pode perceber que todo problema humano envolve relacionamentos, ou entre pais e filhos, marido e mulher, patrão e colaborador, pessoas que estão ao seu redor. E quando você não está bem consigo mesmo, é difícil você conseguir conviver bem com as pessoas ao seu redor, não é verdade? Por isso é necessário buscar a paz que só Deus pode te dar. Foi o que aconteceu com a Sandra. Preste bastante atenção nessa história e a gente já volta. Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu abri a garrafa de vodka enquanto que eu não acabava. Eu não dormia. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. Perdi totalmente o amor próprio. Meu nome é Sandra Guiné, eu tenho 58 anos e trabalho com atendimento ao cliente. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque eu tinha problemas muito sérios no meu casamento. Meu ex-marido, ele bebia muito e eu era uma pessoa muito sozinha, na verdade, né? Eu criava os meus filhos sozinha. E então minha mãe já frequentava a Igreja Universal, então ela me chamou e eu comecei a vir com ela, fazer a corrente da família. E vindo para a igreja, eu comecei a me envolver com o trabalho da Igreja Universal, né? E fui trabalhar como evangelista e fui levantada obreira. O que acontecia naquela época é que eu não tinha certeza que eu tinha o Espírito Santo. E por causa dessa falta de confiança, que é óbvio que eu não era selada com o Espírito Santo, eu não consegui suportar as dificuldades. E principalmente porque o objetivo que tinha me levado para a Igreja Universal, que era salvar o meu casamento, eu não tinha atingido esse objetivo. Então isso me deixou muito magoada com Deus, na verdade, né? Que foi isso que aconteceu. E eu abandonei Jesus da minha vida. Eu tirei ele da minha vida. No começo não, né? No começo foi ainda achando que eu podia buscar em casa, que eu tinha saído da igreja, mas não tinha abandonado Jesus. Até que a gente se afasta totalmente. Então depois que eu me separei, que acabou, óbvio, acontecendo o divórcio, né? E então, a partir daí, que eu comecei a me sentir livre, aí eu fui fazer o que eu não tinha feito quando eu tinha 20 anos, eu resolvi fazer depois que eu me separei. Então eu comecei a sair muito, né? Eu comecei a me envolver com homens, muitos. Eu perdi totalmente o amor próprio, o respeito próprio. Eu tinha vezes de me relacionar com pessoas que no dia seguinte eu nem lembrava quem era. E depois disso, eu comecei a beber. Só que eu não tinha controle. Por quê? Porque eu sentia um vazio muito grande. Eu era uma pessoa assim que as pessoas gostavam sempre que eu estava junto. E sempre todo mundo que eu era muito legal, muito bacana, sempre muito sorridente, muito agradável. E por dentro eu era uma pessoa totalmente destruída. Eu cheguei a tomar 1 litro de vodka por dia. Eu estava tomando já todos os dias. Eu chegava do trabalho 5 horas, 5h30, eu abria a garrafa de vodka. Enquanto que eu não acabava, eu não dormia. Quando os meus filhos casaram, eu fui morar em Santa Catarina. E aí foi onde eu me afundei mais no vício do álcool. Porque a solidão, né? Eu não tinha com quem conversar. Os meus dias eram dias sem sentido. Eram dias vazios. Eu perdi o controle das minhas atitudes. Eu perdi o controle de conversar com os meus filhos. E quando eu vi que nesse momento eu falava e eu tinha o desprezo deles, que eu resolvi procurar ajuda. Então eu fui procurar um psiquiatra. Então ele me prescreveu antidepressivo, calmante, eu tomei diazepam, me receitou um remédio para tirar a vontade do álcool. E ele era um remédio que a gente não podia beber,
Porque se a gente bebesse, dava uma taquicardia e uma aceleração no coração e subia um calor, era uma coisa, parecia que a cabeça ia explodir. Porque quando eu tava tomando remédio, mas mesmo assim eu ia lá na cachaça, né? Eu ia na bebida. Só que quando as reações do remédio eram muito grandes, eu tinha medo de morrer. Eu já tinha voltado para morar para São Paulo com as minhas filhas, porque elas me trouxeram de lá. Porque elas já estavam preocupadas comigo, né? Eu lá sozinha, morando sozinha no sul, e muito depressiva. Com isso também acarretaram problemas financeiros, porque acabei perdendo emprego, né? Por causa não por causa de eu chegar bêbada, que eu nunca fui trabalhar bêbada, mas você não rende mais. Eu comecei a ficar com muitos problemas. E foi aí que um dia, assim, eu ouvi uma canção e um hino, e nunca mais tinha pensado em Jesus. Eu não tinha falado de Jesus. É como se ele não existisse na minha vida. Realmente eu apaguei ele da minha vida. Só que eu achava que eu estava salva, porque eu tinha me batizado, eu acreditava em Jesus, que eu não deixei de acreditar, eu só deixei de viver. E naquele dia, então, eu ouvi aquela canção, falando de cantar com os anjos. E aí eu me reconheci que eu estava no inferno, num abismo. Eu me vi literalmente, na minha imaginação, eu me vi caindo dentro de um lago de fogo. Eu tive essa noção de estar tão perdida e tão no abismo. E eu só pedi Jesus. Foi só isso que eu fiz. Eu não sabia mais orar. Eu tinha vergonha de falar com Deus. Eu tinha muita vergonha. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para minha irmã. Minha irmã mora no interior. Para ela me ajudar. E a primeira palavra nós abrimos a Bíblia para ler, e foi o Vale dos Ossos Secos. Então, naquele dia eu já tive um encontro com Jesus. Só que eu não tinha pensado em voltar para a Igreja Universal, porque eu não tinha pensado em igreja. Eu tinha só pensado que eu precisava de Jesus. Então eu fiquei uma semana mais ou menos procurando. Eu falava, meu Jesus, eu preciso de me batizar, de me lavar, porque eu me sentia muito suja de pecado. Então eu passando perto da minha casa tinha uma Igreja Universal. Eu cheguei, entrei, depois de 20 anos. Para falar que eu nunca mais tinha entrado, meu sobrinho casou e eu fui no casamento dele. Mas eu nunca mais tinha entrado. Eu nunca mais tinha entrado na casa de Deus. E quando eu cheguei, eu baixei o banco, dobrei o meu joelho, que nem eu fazia quando eu era obreira. E não parecia que tinha passado 20 anos. Não parecia. Eu tinha voltado para a casa do meu pai. Foi assim que eu me senti, sabe? Eu cheguei na casa do meu pai. Então eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira. Mas a coisa que eu mais queria na minha vida, desde o primeiro dia que eu dobrei meu joelho e fiz a oração, falei, Jesus, salva minha alma. Salva minha alma, eu quero ser salva. Eu comecei a fazer as correntes de sexta-feira e eu fui liberta dos vícios, porque eu não era só viciada em bebida, eu fumava quase 3 maços de cigarro por dia. Foi muito rápido. Eu não tive um processo doloroso, porque sabe o que acontece? Eu queria sair daquela sujeira. Quando foi na outra quarta-feira, o pastor estava pregando e no meio da pregação ele falou, você que quer se batizar, sobe aqui no altar. E eu acho que eu não pisei no chão, porque a sensação que eu tive foi que eu fui voando para aquele altar. Tudo era comigo, tudo era para mim. Tanta sede, tanta necessidade que eu tinha da palavra, né? E eu comecei a assistir a meditação da Dona Cristiane, do Coríntios. E no meio-dia passa a palavra amiga do Bispo Macedo. E eu estava subindo pro metrô. E eu fui batizada com o Espírito Santo no meio da rua. Foi uma certeza tão grande que eu tinha sido liberta e perdoada. E mais do que isso, eu tinha sido aceita. Porque o que vinha muito na minha cabeça era que... tem aquela parte que fala, né? Quem pega no arado, depois olha para trás. Então isso me trazia muita dúvida de que eu pudesse
eu pudesse ser novamente aceita, né? E quando eu tive essa certeza, eu tinha tanta alegria que eu tinha vontade de... As pessoas olhavam na rua me deixar louca, porque eu tinha vontade de dançar. Eu tinha vontade de pegar as pessoas e falar: Jesus, ele me deu um cântico, eu vou cantar no céu com ele, porque o que ele me deu foi a certeza de que eu ia para o céu, que não tem coisa melhor. Eu tinha tanta vontade de buscar as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Eu orava, eu oro ainda hoje, mas eu orava para que Jesus chamasse, porque a palavra fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu falava: Senhor, eu não conheço o nome das pessoas, mas o Senhor sabe chamar elas. Uma vontade, um desejo de que aquelas pessoas que estavam como eu, afastadas, frias, assim, desgostosas da vida, pudesse ter essa oportunidade que eu tive. Jesus, ele me escolheu, sabe? E ele não escolheu só a mim. Ele escolheu outras pessoas que um dia tiveram na presença dele que saíram. Então eu tinha um desejo. E aí eu soube do grupo do resgate, porque eu não sabia, né? Fiquei 20 anos afastada. Então eu fui trabalhar como soldado. Então agora eu sou soldado do resgate. E a gente trabalha resgatando as ovelhas perdidas, né? Voltou, sabe, aquela a singeleza de uma criança, o temor, o respeito, tudo. O Espírito Santo me devolveu tudo. Ele devolveu o respeito dos meus filhos, sabe? Agora meus filhos falam comigo com respeito, porque, lógico, quando eles falam comigo eu não estou bêbada. Quando eles falam comigo, as palavras que saem da minha boca são palavras de vida. As minhas noites, eu durmo, não preciso de tomar remédio, nem de beber, nada disso. Eu durmo, acordo alegre, feliz, cheia de vida, cheia de perspectiva. Primeiro que... E depois eu tenho um privilégio, porque tem o Salmo de Davi que ele fala: quão amáveis são os teus tabernáculos. E eu abro a janela do meu quarto e eu vejo o templo de Salomão. Então eu tenho prazer de acordar. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é o meu pai. Ele é o meu marido. Ele é o meu amado. Era só uma moeda. Mas nas mãos de Jesus, o denário se tornou uma lição eterna. E essa lição não é sobre moedas, é sobre você. Nesta quarta-feira, 21 de maio, traga sua Bíblia e venha entender a lição do denário e o que ela tem a ver com sua vida. Em qualquer templo da Igreja Universal no Reino de Deus, no mundo, encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Faça como a Sandra fez. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Quanto tempo faz que você está afastado? Ela ficou 20 anos afastada. Ela carregava uma dúvida: será que Deus vai me aceitar? Está aí a prova. É claro que Deus aceitou. E não só isso, ela foi verdadeiramente batizada com o Espírito Santo. Não há mais engano. E hoje, totalmente livre da depressão, do vício, do álcool, a vida restaurada. Mas faça isso hoje. Não fique pensando assim: domingo vou ver se dá, semana que vem talvez. O único momento que você pode tomar alguma decisão na sua vida é o agora. Olha só o que está escrito neste versículo. Se eu esperar, a sepultura será minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. Está vendo aí? De repente essa é a sua situação. Você está esperando o quê? Você vai esperar morrer para depois ver que realmente o que estava escrito era verdade? Dê um passo de fé. Hoje ainda, volte-se para Deus. Ele está de braços abertos esperando por você. Nós estaremos às 7 da noite aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro,
realizando essa noite toda especial, de entrega, de busca, de meditação na palavra. Vamos aprender juntos a lição do denário. E você terá a oportunidade de voltar à casa do Pai. Isso está acontecendo aqui em Florianópolis e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E você que está em São Paulo pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas. E Pastor Pablo, tudo que essa pessoa tem que fazer é tomar a decisão que a Sandra tomou. Voltar, buscar, e certamente ela vai se encontrar com o Pai. A gente vê que o maior problema que a Sandra tinha não era o vício, mas era o vazio na alma que ela carregava. E talvez é o seu caso. Há um vazio na sua alma que você não sabe o que fazer, mas nós podemos e queremos ajudar você. Portanto, hoje, consiga estar conosco. Eu tenho certeza que este vazio vai ter um fim. Se você não puder vir às 7 da noite, nós temos reuniões durante o dia, os horários estão aparecendo aí para você no seu televisor, mas faça isso. Dê esse passo de fé. Volta para Deus, porque Ele está esperando por você. Nós vamos agora acompanhar uma matéria do que acontece na Universal aos domingos, porque nesse domingo teremos o dia da entrada no Reino de Deus. É domingo, dia de concentração de fé e milagres. Após receber a oração da cura, os presentes ouvem uma palavra de fé e esperança. Você tem que carregar as características do Pai. O caráter do Pai, a natureza do Pai, a semelhança espiritual. Então, o que é nascer da água? Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é quando você se batiza nas águas e sepulta nas águas a velha natureza. Esse ato de mergulhar o corpo da pessoa nas águas significa enterrar a velha criatura, o velho homem, a velha natureza, com as velhas manias, os velhos vícios, o velho geninho dentro dela tem que morrer aqui, para quando ela se levanta das águas, ela começar a viver em novidade de vida. Isso é nascer da água. E aí, tendo nascido da água, agora buscar nascer do Espírito. Porque ali você resolve o problema do seu passado, batismo nas águas. Mas é o batismo com o Espírito Santo que garante o seu futuro, e futuro eterno da sua alma. Iniciar a semana na presença de Deus é colocá-lo como prioridade. Quem comparece às reuniões entende bem a sua importância. Meu esposo fazia parte da fé e ele se afastou e ele foi acometido por um espírito de loucura. E ele, que era um chefe de cozinha renomado aqui no estado, ele perdeu tudo. Ele não conseguia nem fritar mais um ovo em casa. E através da água e a persistência na fé, ele voltou à memória, ele foi livre desse espírito e hoje ele faz as mesmas coisas, melhor ainda do que antes. E o nosso filho, que estava afastado, que se separou com um filhinho pequeno, também através dos propósitos da água, ele voltou para a fé, se casou no casamento coletivo. Na celebração de casamentos que tivemos. Na celebração dos casamentos. E o emprego que ele ia perder, porque o restaurante ia fechar, ele comprou o restaurante e hoje pai e filho trabalham juntos na fé. Eu tinha uma pedrinha no rim, né? Aí o médico falou que precisaria talvez fazer uma cirurgia, mas usando a água, graças a Deus, a pedra saiu com a água. Eu fiz o exame, não tinha mais nada. Tive a minha filha com 6 meses de gestação, e eu no desespero entrei, não era da igreja, entrei na igreja, né, e fiz um voto com Deus, e foi minha surpresa depois que descobri era a Igreja Universal, e eu fiz esse voto,
sem saber qual igreja que era. Fiz com Deus, né? E ali depois a minha filha começou a melhorar. Ela tinha todos os órgãos dela prematuros e ela passou a melhorar. Aí, como religião assim, ela saiu do hospital, aí eu passei todo domingo a trazer ela na igreja. E fui vivendo a minha vida e domingo levava ela na igreja. E aí eu passei a ter problemas com drogas, vícios, doença, depressão. E com 15 anos ela entra na igreja e passa ela a lutar por mim. Uhum. E passou os tempos, passamos todo o processo e hoje a minha filha está no altar. Quer dizer, você trouxe a sua filha, entrou na Igreja Universal sem saber que era universal, que ela nasceu prematura e Deus fez ela se desenvolver saudável. Sim. 15 anos depois, sua filha entrega a vida para Jesus. Sim. E começa a lutar por você. Lutar por mim. E aí você aceita o Senhor Jesus, entrega a vida ao Senhor Jesus também. Senhor. E a depressão e o sofrimento e os problemas que a senhora tinha? Tudo saiu. Tudo para trás. Tudo para trás. Tem tudo mais passado, nada. mais nada. E hoje a sua filha? Hoje ela está no altar. É esposa de pastor. Esposa de pastor. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Uma reunião de fé que vai trazer o direcionamento para a sua vida. E neste domingo, o 5º domingo, rumo ao Pentecostes, será o domingo da entrada no reino de Deus. O Senhor Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus. Chegou até você através dessa programação. O que você tem visto aqui, desde o momento que você começou a assistir, é a obra do reino de Deus que chega a você. E nesse domingo eu quero orar por você e sua família, para que vocês também entrem no reino de Deus e tenham a vida que o Senhor Jesus conquistou no Calvário. Às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres, ou às 7h, ou então às 18 horas. Eu quero orar por você e toda a sua família. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, venha ter uma experiência real e verdadeira com Deus. Você quer a vida que o Senhor Jesus tem para te dar? A vida que o reino de Deus tem para te proporcionar? Então não falte nesse domingo. Agora é momento de oração. O bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, o Senhor foi quem disse: tudo que pedisse crendo em teu nome seria concedido. Pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Então há, meu Deus, centenas, milhares de pessoas batendo, meu Pai, na porta do teu reino, batendo, meu Deus, porque estão com os caminhos fechados. Meu Deus, é chefe de família desempregado, são pessoas acamadas, meu Pai, num leito de dor. Em nome de Jesus Cristo, que elas sejam curadas, libertas e abençoadas. Meu Deus, venha com o teu refrigério. Tu disseste: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas precisam do teu alívio, do teu refrigério? Que o Senhor te abençoe, seja abençoado aí agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Tá aí então, hein? Oração forte para que Deus te abençoe e tenha continuidade de um dia feliz. Que Deus te abençoe e te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe a você e a sua família. E não se esqueça, ainda hoje você pode recomeçar uma nova história na sua vida. Até lá!